Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Porquanto o que era impossível à lei. Não que a lei, por si só, produzisse a condenação dos seguidores do judaísmo, até porque a lei de Moisés tinha bons objetivos para os filhos de Israel. Mas o problema estava em que os hebreus não se aplicaram como deviam às recomendações explícitas na legislação de Moisés. Assim sendo, aquilo que era para aperfeiçoar os descendentes de Abraão se tornou impossível de se praticar, porque os hebreus só demonstraram o quanto eram pecadores e dominados pelo sentimento de desobediência ao seu Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. A queda de Adão e Eva se deu justamente pelos desejos da carne, pois viram que o fruto da árvore era bom para dar entendimento. Então comeram do tal fruto e pecaram. Desta forma, o desejo e o apetite da carne passaram a ter domínio sobre todos os homens. Por isso que todos pecaram. Nem mesmo a lei, que era santa e boa, pôde resgatar o homem do pecado. Nem mesmo os filhos de Israel, que eram os filhos da promessa. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, então Deus entra em ação. O Criador de todas as coisas viu e entendeu que tudo estava perdido. Mas, como ele tinha planos superiores para os filhos dos homens, bem como ele não criou o homem para a perdição, senão para a salvação, então ele toma a atitude correta. A intervenção de Deus foi justamente para reverter o caos e dar aos seres humanos a possibilidade de redenção. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Isso por meio de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho. Essa colocação, feita pelo apóstolo dos gentios, nos fala da manifestação do Messias de Deus sobre o planeta Terra. Porque Jesus
era de fato e na verdade o Emanuel de Deus, ou seja, Deus entre os homens. Quando Deus prometeu que enviaria o Emanuel, ele falou que o Messias nasceria de uma virgem. Isso quer dizer que não haveria a participação de um pai biológico, porque Jesus era o Filho de Deus em essência, conforme o prometido nas Sagradas Escrituras. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, onde está escrito: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O escritor reconhece que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, como um ser humano de fato e em verdade. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado. É isso que nos diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, escreveu o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez em nosso lugar o sacrifício de expiação, sendo sacrificado em nosso lugar, porque fazia parte da sua importante missão. Finalmente, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. A obra perfeita e poderosa de redenção, propiciação e expiação, realizada pelo Cordeiro de Deus, foi um golpe fatal contra o pecado e suas consequências, bem como contra a morte que reinava sobre a vida de todos os seres humanos. O sacrifício de expiação de Cristo Jesus estava anulando definitivamente a cédula de acusação que havia
contra os remidos de Cristo. Por isso que Paulo começa o capítulo 8 de Romanos dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, o Senhor Jesus desfez a obra do diabo com seus demônios no mundo e na vida daqueles que fazem parte da Igreja Remida do Senhor Jesus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.